Olá, meu irmão, minha irmã, como está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Está chegando o dia da Reforma Protestante do século XVI, dia 31 de outubro. É o dia que nós comemoramos, como protestantes, o dia da Reforma Protestante do século XVI. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martim Lutero afixou 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, mostrando ali um conjunto de coisas em que ele cria e defendia e que gostaria de discutir com a igreja. Essas 95 teses são naturalmente importantes pilares da reforma protestante do século XVI. Dessa reforma se originaram os chamados 5 princípios básicos da reforma, que são solus Christus, sola gratia, ou só a graça, sola fide, só a fé, soli Deo glória, glória somente a Deus, e somente a Escritura, sola Escritura. Eu quero falar para vocês da fé, só a fé. E a fé, ela deve ser entendida sob pelo menos 4 aspectos que eu quero destacar aqui quanto à origem. A fé é um dom de Deus. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, nós lemos assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A origem da fé é Deus. Tanto a fé que se chama de fé salvadora, quanto a fé que se chama fé santificadora, e de que eu vou falar daqui a pouquinho. Outra base sobre a qual a fé deve ser analisada é quanto ao conceito. E o conceito de fé, melhor conceito de fé, é aquele que é apresentado pela carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1 deste capítulo. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nesta mesma carta aos Hebreus, se lê que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deixe então eu falar aqui de fé salvadora e de fé santificadora. São qualificativos da fé. A fé salvadora diz respeito a tudo aquilo que o ser humano não pode fazer por si, ser humano. A própria fé salvadora não vem originalmente dele, é Deus quem dá essa fé. E o que acontece quando alguém tem essa fé salvadora? Ele crê em Cristo como Salvador. Crê que a obra de Cristo feita na cruz, em que ele morreu pelos nossos pecados, essa obra substitui a obra que nós poderíamos fazer. Quando a gente recebe isso na nossa mente, no nosso coração, que Cristo morreu por nós e cremos nele dessa forma, nós somos salvos. É assim que se define, que se conceitua a fé salvadora, fé que se tem em Cristo para a salvação. Mas quero falar também da fé que se chama fé santificadora. A fé santificadora é aquela que nos leva a obras nesta terra e recebermos os resultados dessa obra, como, por exemplo, quando nós procuramos obter de Deus alguma graça, algum favor especial, sem ser a graça da salvação, nós pedimos e confiamos em Deus que Ele vai nos dar. Esta fé é fé santificadora. E quanto mais eu creio em Deus, quanto mais eu vivo com Deus, mais eu exercito essa fé. Como, por exemplo, de novo, adquirir um bem móvel, um bem imóvel, adquirir um emprego, tudo isso pode ser resultante da obra da fé santificadora. A fé santificadora nos leva também
a deixar o pecado, a não querer pecar mais, e aí nos esforçarmos dia a dia para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes àquele de quem nós recebemos a fé, que é o Senhor, nosso Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, ter fé santificadora é importantíssimo para que nós obtenhamos as graças divinas na presente vida. De modo que a Reforma Protestante, dentre várias contribuições que ela trouxe para a humanidade, trouxe este princípio fundamental, o princípio da fé, a fé salvadora, a fé santificadora, que nos leva a, sem dúvida, obtermos muitas graças do nosso Deus. E eu reforço aqui o texto da carta aos Hebreus, quanto à finalidade da fé, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E veja, o próprio Deus nos dá aquilo de que nós necessitamos para agradá-lo. A fé, no caso, a fé salvadora e a fé santificadora. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos faça crescer mais em fé para o nosso usufruto, mas também e sobretudo para a honra e para a glória de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém.